Olá, boa noite, gente. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Gente, a live hoje é só comigo. Como vocês já viram aí, o assunto é Roacutan, porque eu já tomei por 2 vezes, então eu acho que eu consigo falar bem sobre quem tá do lado de cá, que é quem usa, né? Eu não vou falar nada sobre assuntos de é, indicação, quem pode tomar, quem não pode, tem que estar com a pele assim, tem que estar com a pele assada. Não vou falar isso, eu vou falar só da minha experiência, porque isso é um profissional, né? Um dermatologista que tem que falar. Por isso eu tô sem filtro, com essa cara aqui pra vocês, entendeu? Que não fazia o menor sentido estar de filtro aqui na live e falar de pele, né? Então vamos lá, não vamos perder tempo, porque depois vai ficar gravado. Se vocês quiserem, a gente pode. Vocês podem ver depois no IGTV. Bom, vamos lá. Primeiro dizer o seguinte: ganhou o Fala Ousada, que é o nome desse quadro, então vai ficar Fala Ousada. Outra coisa, dias e horários das lives, né, de entrevistas. Segundas e quintas, que também vocês que decidiram isso. É, e horário também ganhou 8 da noite, tá? Bom, recadinhos dados, vamos nessa. Eu comecei a tomar o Roacutan. Eu tomei Roacutan faz uns 8 anos mais ou menos atrás pela primeira vez, porque eu tinha indicação para isso. Já tinha feito diversos tratamentos durante anos e nada funcionava. Então a dermatologista na época, a doutora Ana Líbia até, beijo Ana Líbia, lá de Niterói, ela falou, não, você tem indicação, é legal usar e, bom, tem todo uma questão para usar, não é assim tão simples, vou comprar o remédio e vou começar a usar. Mas eu tive indicação, usei. Dessa outra vez agora, funcionou, deu super certo. Só que o problema é o seguinte, eu não tinha, minha pele estava normal, e aí em setembro de 2019 eu fui numa médica, não tem nada a ver com um dermatologista, e ela me propôs um tratamento, mas não deu certo. E aí, como consequência, minha pele voltou ao que era antes de tomar o Roacutan pela primeira vez. Bom, eu tô fazendo essa live na realidade porque assim, tem gente que fala que Roacutan é bom, tem gente que fala que é péssimo. Os efeitos colaterais são assim bem difíceis, e você toma por vários meses. Eu da primeira vez tomei durante um ano e agora eu acabei não faz 2 meses, tomei por 10 meses. Acho que foram 10 meses. Assim, é bem difícil, mas resolve o problema. Essa é a questão. Eu vou falar de cada um deles bem separadamente. Então, eu tomei agora pela segunda vez. O que eu percebi de diferença? Há 8 anos atrás, eu tive... Os sintomas não foram tão fortes como agora. Qual a... Oi, Tcholó, tudo bem? Mônica, tudo bem? Boa noite. Bom, aí, qual é a questão? Eu não consegui... dessa vez, quando eu tomei, eu não consegui lidar tão bem assim com os efeitos colaterais. Boca seca, nariz seco, olho seco, cabelo seco, pele seca. Enfim, esses são os sintomas básicos. Bom, para você tomar Roacutan, todo mês você precisa fazer um exame de sangue pedido pelo médico, né, pelo dermatologista, e entregar
na mão dele para ele te dar o pedido de remédio para o mês seguinte, né? Isso é bom e ruim, porque assim, o Roacutan ele aumenta algumas taxas do seu organismo, que por isso o exame todo mês, para a gente conseguir, o médico conseguir acompanhar essas taxas se não estão muito altas. Se eu não me engano, é triglicerídeo e colesterol, acho que é isso. Mas enfim, eu não sou a pessoa especializada para falar nesse assunto. Minha intenção de fazer essa live é justamente esclarecer como paciente, quem usou o Roacutan, por 2 vezes no caso, né? O Roacutan, na realidade, é um nome comercial. O nome da substância é isotretinoína. Ela há uns anos atrás era um absurdo de caro. Hoje não é caro, mas não é tão caro assim. Quando eu usei da primeira vez, o laboratório que estava fazendo, que tinha a patente do Roacutan, né, que tinha criado esse nome Roacutan, tinha acabado de perder a patente, né, que fica um período que a empresa pode ter a patente, depois perde. Então, tinha acabado de perder, então só tinha um laboratório, além desse, né, que eu nem me lembro qual era, que fazia, então já era bem mais barato do que o Roacutan, o original, digamos assim, né? Mas agora, realmente é um valor assim, não é nem metade, é menos da metade do que foi anteriormente. Então, vamos lá. O que todo mundo, eu acho que é necessário saber, precisa saber para tomar. Não é fácil. Dessa segunda vez, quem acompanhou meu tratamento foi a doutora Ilana, aqui em Rio Bonito, Ilana Guimarães. Ela até falou um negócio pra mim assim, ela me aguentou todo mês reclamando dos efeitos colaterais, porque ela até disse assim, no início todo mundo diz, eu vou aguentar, eu tomo, não tem problema nenhum, e chega no final você não quer mais, você quer varar o comprimido longe, porque você já tá com a pele sem nascer espinha nenhuma. Porque assim, não é só nascer espinha, quem toma Roacutan é porque tá com muita e num estágio mais grave, né? Como eu falei, eu não vou falar quem tem indicação, que não tem, que isso é o profissional, não sou eu. Bom, primeira coisa que aparece logo de cara quando você toma. Você começa a tomar com uma dosagem. Eu comecei a tomar com uma dosagem menor. Eu comecei com 20 miligramas e acho que uns 3 ou 4 meses depois eu já passei para 40 e fui com 40 até o final. Primeira coisa que aparece, boca seca. Lábio, boca assim, lábio seco, muito seco. Seco num grau de você ter que viver com Bepantol no bolso, na bolsa, não importa. Dá vontade de botar um chaveirinho no Bepantol e pendurar no celular. De tanto que você usa Bepantol e olha, uma dica, não serve Bepantol, não serve assim, pra mim, né? Deixa eu corrigir. Pra mim, aquele Bepantol que é igual uma bisnaguinha, pequenininha assim, que a gente compra, que tem ele até assim para passar na boca, esse ou aquele de bastão, que é igual um batom mesmo. Nenhum desses dois foram tão bons como o Bepantol Derma de bisnaga, de creminho tradicional, que você bota o dedo e passa na boca. Esse era o que tinha efeito mais prolongado para mim, porque a questão é que você tem que usar o tempo todo, porque seca num grau que você não dá vencimento para passar. Às vezes você está fazendo alguma coisa assim, você nem percebe que está tão seco, você só percebe quando você às vezes sorri. Aí você sorri, aí a boca que faz assim, tac! Olha, é horrível, às vezes sangra, pode sangrar. Ou então você ri aqui e sempre faz assim. A pessoa não tem vergonha na cara fazer um negócio desse, mas tudo bem, é pra vocês. É pra instruir. Manda essa live pra quem vai tomar Roacutan, pra quem quer tomar, pra pais. Os pais geralmente ficam muito preocupados, porque todo mês a pessoa, se já tiver, o paciente já tiver 18 anos, ou o responsável dele, se não tiver, tem que assinar um termo todo mês
porque a menina tem que ficar tomando anticoncepcional, porque senão o neném nasce com problema, é comprovado isso, tem um papel que você recebe para você ler aquele termo todo e assinar dizendo que você se responsabiliza por qualquer coisa que aconteça. Eu podia até ter guardado, mas eu já joguei fora quando eu parei de tomar. Então, assim, geralmente os pais têm muito medo dos filhos tomarem. Mas vou dizer, resolve. O quanto resolver o problema de pele do seu filho, melhor, mais rápido, autoestima melhora, é tudo melhor. Tem esses efeitos colaterais, que eu não tô nem na metade, tô no começo ainda. Bom, boca. Então, Bepantol. Bepantol dermo de bisnaguinho tradicional. Usa ele o tempo todo. Deixa na bolsa. Sabe aquela coisa que a gente sai com bolsa pequenininha e a gente só bota os itens mais necessários? O Bepantol entra no item mais necessário. Eu preciso dar um recado antes disso. Carol, beijo Carol. Carol, entrevistei Carol na semana passada, na sexta-feira, e eu tinha avisado que hoje eu ia entrevistar a Marília para falar sobre cuidados com cabelo crespo, mas a Marília desmarcou, não pôde. E tomara que ela remarque pra gente falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, o assunto hoje é Roacutan. Então, segunda coisa, eu tô olhando pra cá porque eu tive que anotar para não esquecer. Eu tive muito ressecamento no olho. Eu já tinha o olho mais ressecado, então eu já tinha indicação da oftalmologista para usar colírio, mas assim, de vez em quando, só quando coçasse mais e tal. E aí meu olho ficou tão seco que ficou, a parte branca, obviamente, né? Ficou muito vermelho. As pessoas que me conheciam, estavam comigo no trabalho, Lívia, seu olho tá muito vermelho. Aí eu pingava. Teve uma semana que além de muito vermelho, coçava demais. Eu fui pra UPA, porque eu achei que eu tava com conjuntivite, que não era possível. E aí o médico me atendeu, inclusive, super bem, e falou assim, não, o nome disso é olho seco mesmo. Aí eu falei que eu tava tomando Roacutan, ele falou, do Roacutan também pode causar isso. Então eu fiquei usando colírio de 2 em 2 horas para tentar amenizar a secura do olho. Mas assim, depois parou essa fase pior, mas usava colírio todo dia também. Aí colírio, obviamente, eu não vou indicar porque aí tem que ser oftalmologista e tal. Terceira coisa, pele. A pele fica muito fininha, então você se arranha, se machuca com muita facilidade. Você tá assim no braço, em qualquer parte do corpo, não é só no rosto. E aí, depilação. Tem que suspender qualquer tipo de depilação, assim, eu tive que suspender, assim, laser, cera, essas coisas assim, tive que suspender, porque a pele fica muito sensível. Nariz, tive que usar hidratante nasal, eu não sabia nem que isso existia, porque da primeira vez eu não tive isso tudo. Da primeira vez eu me lembro muito do ressecamento da boca e da pele, assim, de modo geral, mas eu não sofri tanto, mas dessa vez foi punk mesmo. Então, assim, o nariz, eu descobri um negócio chamado hidratante nasal, que não é o para desentupir. Igual um gelzinho, você faz assim e ele esguicha um gelzinho melequento, assim, transparente, e aí fica tudo certo. Era de fazer assim, ó, e ficar dolorido o nariz de tão seco que tava. Outra coisa, lá, sabe lá? Também seca. Seca muito. Eu não tive muito esse problema. Tive da primeira vez, tive agora, mas não precisei, não cheguei a usar remédio. De você achar assim, às vezes, a menstruação veio? Não. Não é muito, né? Não sangra muito, mas sangra. E pra mim o que foi pior de tudo, por incrível que pareça, foi o cabelo. Eu sempre tive cabelo muito oleoso, muito mesmo. E aí, da primeira vez, o Roacutan não teve tanto efeito assim,
com o cabelo. Secou, mas secou de um jeito assim, eu achava o máximo. Eu dormia, acordar e o cabelo não tá assim na cabeça, de oleoso. Eu achava mó legal. Mas dessa vez não foi assim. O cabelo seco que eu tive do Roacutan foi o seguinte: eu lavava hoje. Galileu, lindo, os cabelos eram na cabeça. Lindo, beijo. O que acontece? Eu lavava hoje. Aí, todo cabelo que é seco, você lava hoje. Amanhã, ele tá menos seco que hoje. Depois de amanhã, menos seco que os 2 dias anteriores. Eu não fiquei assim, eu lavava hoje, amanhã ficava mais seco que hoje. Depois, 2 dias depois, ficava mais seco que os 2 dias anteriores, sabe? Ele ia ficando mais seco, ao invés de ficar ao contrário. Então, eu já lavava o cabelo todo dia, normal, meu cabelo. E com o Roacutan eu tive que continuar lavando todo dia para ele não ficar tão ressecado. E aí eu inventei, não precisava ser esse momento, mas já que vai sofrer, vamos sofrer tudo de cara. Eu resolvi parar de fazer progressiva, o que eu já tinha no cabelo, que eu já tinha parado de fazer várias vezes na minha vida. Sempre, eu nunca ficava mais de 2 anos fazendo, às vezes fazia só aqui, de orelha a orelha, só a raiz, aqui assim na frente, né? Mas pra mim era de boa tirar a progressiva, porque meu cabelo muito oleoso, então eu usava shampoo anti-resíduo 2, 3 vezes na semana, que era bom para oleosidade e ajudava a sair o efeito da progressiva, então era ótimo. Só que dessa vez eu não podia fazer isso. Não podia fazer isso porque já estava seco, ressecava ainda mais. Enfim, estou passando esse processo ainda não voltou ao normal. Esses efeitos todos que eu estou falando, a boca foi o que melhorou assim, mais rápido. Nariz e olho já tá 100%, o resto também. O cabelo e a pele é o único que estão durando um pouco ainda, mas demoram uns meses ainda para a substância sair do organismo. O que eu usei nesse período do cabelo seco? Eu até botei aqui no meu Instagram. Eu usei esse menino aqui, que é dessa marca aqui, a Mandy. Ele inverte, né? Mas tem foto, eu botei foto. Esse Livin da Mandy, ele tem um preço legal. Esse aqui, eu tenho o preço aqui, custou R$26 e é para todo tipo de cabelo e é anti-frizz. Eu uso ele depois de lavar. E descobri que eu até postei ontem, eu tô usando esse aqui, esse óleo da Elseve, óleo tratamento condicionante, e ele serve para cabelo quando o cabelo já tá seco ou quando o cabelo você acabou de lavar e passa ele também serve. Eu até postei ontem, depois dá uma olhada lá na minha postagem que eu falei sobre um destaque que o Lotufo, aquele cabeleireiro, botou no Instagram dele sobre óleo, usar óleo para tratar o cabelo. Realmente, olha, é uma mudança assim extraordinária. Só que ele indica o da vela. Como eu já tinha comprado esse aqui, eu falei, não, vou usar ele todo. Quando eu acabar de usar ele todo, eu compro da vela, porque senão todo mundo diz que o da vela é maravilhoso. Eu compro da vela, gosto da vela, esqueço isso aqui e faço o que com isso? Vai ficar o dinheiro encalhado. Então, não. Vamos esperar uma coisa de cada vez. Bom, então a questão dos efeitos colaterais são esses. A questão da pele em si, as espinhas, elas acabam assim. Eu acho que em mim foi assim, nos 2 meses. Com 2 meses você já sente que a oleosidade está menor do rosto. E aí quando
uns 3 meses já começa a parar de nascer. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. E aí você fica com uma pele, todo mundo, beijo Galileu, todo mundo que tem espinha geralmente tem poros dilatados. O Roacutan fecha esses poros. Depois que você começa, que para de nascer espinha, sua pele fica ótima para maquiar, você não tem poro nenhum. Fica uma coisa maravilhosa, qualquer coisa fica lindo em você. Só que assim, fica tão seco, que às vezes a maquiagem craquela. É bem complicado, mas funciona mesmo, sai a espinha mesmo. Em relação a mancha, já me perguntaram sobre isso. Porque eu já me perguntaram no sentido que assim, eu sou uma defensora do Roacutan. Passei isso tudo, passei. E não quero passar de novo, que eu não quero ter mais problema. Mas assim, eu indicaria, se você tem um problema muito sério, eu indico procurar um dermatologista, ver se você realmente tem indicação médica para isso e usar, porque realmente funciona. Efeitos colaterais sérios, é um remédio sério, ok, mas ele funciona. Manchas. Essas manchas que vocês estão vendo em mim, por isso que eu tô sem filtro, porque não fazia sentido nenhum. Tá sem filtro falando de pele, né? Tá com filtro falando de pele. Essas manchas que vocês estão vendo, eu já tinha antes, algumas até. Oi, Flávio, tudo bem? Mas eu já tinha antes, então assim, o Roacutan ele dá uma clareada na pele também. E eu tenho bastante sarda também. Adquirir outras manchas, mas o Roacutan minimiza bastante essas manchas que ficam de espinha. Eu conheço gente que já usou Roacutan não para espinha no rosto, mas para as costas. Uma coisa importante, eu não bebo, mas para quem bebe, você não pode beber quando você está fazendo o tratamento. Durante o período todo, se for 1 ano, se forem 10 meses, sei lá quanto tempo, o dermatologista que estabelece isso baseado numa conta que eles fazem. Eu desconheço o cálculo, eu sei que tem a ver com idade, tem a ver com peso também, se eu não me engano, mas isso é com eles, não é comigo. Então, assim, tem que ficar sem beber. Mulheres têm que usar anticoncepcional. Eu não sei com relação à idade, assim, como é que fica, porque quando eu usei da primeira vez eu já era maior de idade, já tomava anticoncepcional, então eu não tive esse problema, porque realmente o remédio é muito forte. Então, era isso que eu queria falar com vocês. A live hoje foi muito rápida, não recebi nenhuma pergunta sobre isso, mas se vocês quiserem perguntar depois, quando for para o IGTV, eu respondo se eu conseguir, obviamente, porque, assim, isso que eu tô falando é de uma pessoa que usou, não indicação, eu posso isso ou aquilo. Uma vez eu estava fazendo o exame, eu passei 10 meses fazendo exame de sangue todo mês para poder entregar para dermatologista. E aí uma pessoa me encontrou e falou assim, eu tenho umas espinhas de vez em quando, eu vou tomar isso aí. Não é assim. Não é assim que funciona. Primeiro que você não pode chegar na farmácia e falar, me dá um Roacutan aí. Não, isotretinoína no caso, né? Não é assim. Você tem que ter receita e além de ter receita, você tem que passar pela avaliação do médico, que assim, é bem profunda, porque assim, se você não tiver realmente um problema sério, você não tiver tentado outras coisas antes, simplesmente você não aguenta o Roacutan, você não precisa daquilo. As minhas espinhas eram espinhas que nasciam uma por cima da outra, ou então do lado, e já era de um... existe grau de acne, né? E eu já estava num grau muito avançado, eu sempre tive, né? Então, mesmo antes de usar a primeira vez, e essa quando deu problema eu tive que usar de novo. Então, eu queria deixar essa live, já estava planejando isso há muito tempo, e eu queria contar isso para vocês,
Porque eu acho interessante passar esse tipo de informação. Quem tiver dúvida e eu puder responder, eu tô aqui, tá bom, gente? Beijinhos pra quem tá aí. Natália, Flávio, Galileu já foi, Lelê, beijo Lelê, Bela e Joias, Monique. Ah, Monique, tudo bem, Monique? Então tá bom. Gente, beijinhos pra vocês, boa noite, tchau.